Boa tarde, segundo ano. Espero que estejam todos bem, com muita saúde. A nossa aula de hoje é de ciências e o conteúdo que vamos estudar é sobre o reino animal. O reino animal, ele é formado por uma variedade de seres vivos, incluindo o ser humano. Eles podem ter formas e tamanhos muito variados. Eles podem viver em lugares diferentes, como nos campos, nas florestas, nos mares e até mesmo em nossas casas. O reino animal pode ser dividido em dois grupos: os vertebrados e os invertebrados. Vamos conhecer as características dos animais vertebrados. Os animais vertebrados são aqueles que possuem uma coluna vertebral, formada por ossos ou cartilagem. Ela ajuda na sustentação do corpo e é formada por ossos de tamanho pequeno, chamados vértebras. Os vertebrados se dividem em 5 grandes grupos, que são mamíferos, peixes, répteis, anfíbios e aves. Os mamíferos se alimentam do leite de suas mães e possuem o corpo coberto de pelos. O canguru, o ser humano, o elefante, o leão, o urso, o cachorro e o gato são exemplos de mamíferos. Peixe vive em ambientes aquáticos e possuem o corpo coberto por escamas. O lambari, o salmão, a piranha, a tilápia são exemplos de peixes. Os répteis são animais que possuem o corpo coberto por placas duras ou carapaças e também por escamas. As tartarugas, os jabutis e os camaleões possuem o corpo coberto por placas duras. Já as serpentes e os lagartos têm o corpo coberto por escamas. Os anfíbios possuem uma pele lisa, fina e úmida. Vivem geralmente em ambientes úmidos. O sapo, as rãs e as pererecas são exemplos de anfíbios. As aves possuem o corpo coberto por penas, possuem bicos, um par de patas e asas. A ema, o beija-flor, o papagaio, o bem-te-vi e a arara são exemplos de aves. Agora, vamos conhecer um pouquinho sobre os animais invertebrados. Os animais invertebrados são aqueles que não possuem coluna vertebral, ou seja, não possuem ossos. Eles vivem em diferentes ambientes, como em terra firme, na água doce e salgada, em regiões muito frias ou quentes. Os animais invertebrados possuem características, formas, tamanhos e cores diferentes. Os camarões, as abelhas, as borboletas, as formigas e os escorpiões são exemplos de animais invertebrados. Alguns invertebrados possuem o corpo coberto por uma fina camada de tecido, como a lesma. Os besouros possuem uma carapaça dura que protege o seu corpo. Os caracóis têm uma concha na qual encolhe o corpo ao se sentirem ameaçados. O ouriço possui o corpo coberto por espinhos para se defender de ataque de outros animais. Na natureza, os invertebrados existem em abundância. Além de serem importantes para o meio ambiente, muitas espécies ou substâncias produzidas por eles são utilizadas pelo homem para a fabricação de diversos produtos. Observe o exemplo da abelha. A abelha fornece para a nossa alimentação o mel, utilizado na fabricação de remédios e outros produtos. O bicho da seda fabrica os fios da seda, matéria que utilizamos para a produção de tecidos. Muitos invertebrados marinhos são usados na alimentação humana
como, por exemplo, o caranguejo, o camarão, a lagosta, o polvo e a ostra. Agora que vocês já aprenderam um pouquinho sobre os animais, vão realizar as atividades no livro de ciências, nas páginas 13, 14, 16 e 17. Façam com muita atenção e bons estudos.